Um, dois, três. Um, dois, três. Pera aí, vou ter que trocar de roupa. Porque eu trouxe a roupa, tá ligado? Eu vou não usar. Sejam bem-vindos ao Talk Show, canal 4, Talk Show, sob nova direção. Essa aqui já é oficialmente a nova temporada, não sei se já repararam, tudo mudou e tal, não tem mais a produção que tinha antes, mas o programa ficou melhor. Por quê? Porque a gente tá entrosado no bagulho, tá ligado? Tem vontade de fazer. Normalmente eu preparo um monólogo antes, e aí eu separei algumas piadas, não são piadas muito boas, tá ligado? Eu tenho uma piada que, tipo assim, quando a gente tinha, tipo assim, 10 anos, 12 anos, só tocava Black Eyed Peas, tá ligado? Só tocava Black Eyed Peas. E aí era como se Black Eyed Peas fosse bom, pô. E todo mundo ouvia, e tinha aquelas músicas. O começo era até melhor do que o que ficou depois, tá ligado? Mas, tipo assim, eles vendiam Black Eyed Peas como se fosse, tipo, Outcast, tá ligado? Como se fosse um bagulho, porra, muito bom, então não sei o quê. E, tipo assim, não era. Mas hoje em dia, moleque, tá tudo tão ruim, moleque, que Black Eyed Peas é bom de novo, né? Tá ligado? Se você ouvir Black Eyed Peas é melhor do que tudo que foi lançado nos últimos 5 anos. Isso é uma piada? Uma consideração, pô. Assim, na época Black Eyed Peas era, caralho, essa porra, moleque, não é Outcast, né? Hoje em dia, tipo assim, cadê o Black Eyed Peas? Quando você tá vivendo a tua vida, tá ligado? Você é solteiro. E aí tem esse bagulho que é tipo assim, você deveria, quando você tá com vergonha de chegar numa garota, numa mulher, ou não, você fica pensando, tipo assim, porra, vou tomar um toco, tá ligado? Mas aí a pessoa fala pra você, tipo, pô, cara, o não você já tem. Tipo assim, o não você já tem, pô. É mentira isso, tá ligado? Você não tem o não, você tem uma dúvida. Mas, tipo assim, o não você já tem. Aí você vai e fala com a mulher, que a ideia é, tipo assim, pô, mano, o que ela pode falar? O não você já tem. Aí ela olha pra você e fala assim, sai daqui, seu esquisito. É foda, né? Tinge. Aí eu tenho um amigo chamado Pior que um não, é isso? Quê? É pior que um não. Muito pior, pô. Ou às vezes ela nem olha pra você direito, ela faz assim, tá ligado? Continua conversando com a amiga dela, pô. Eu tenho um amigo chamado João, pode cortar o nome, pode ser lá, não sei o quê, mas tipo... Hoje em dia ele é muito casado, ele é extremamente casado. Tão casado que ele faz novenas com a família da mulher dele, tá ligado? Que é crente e não gosta de mim. Eu vou falar sobre ela não gostar de mim. Depois, eu vou antes falar sobre a piada do seguinte. É muito errado falar o bagulho que eu falei antes? Não. Tá. Tipo assim, ele deu em cima de uma mulher na internet, ele, tipo assim, via lá as fotos dela e comentava e tal, não sei o quê. Aí eu não sei o que deu, não deu nada. Aí passou um ano, a menina não postava nada, ela postou de novo uma foto assim bonitinha. Aí eu falar, e aí, kkk, tá sumida aí, não sei o quê. Ela falou, pô, tô com leucemia. E aí o respondeu assim, quando você estiver sentindo melhor e tal, tô aqui, bora sair pra tomar uma cerveja. Enfim, esse é o moleque cuja mulher não gosta de mim. Agora eu vou falar por quê e vou introduzir, vou chamar o convidado. Que já tem uma spoiler aqui de quem é o convidado. A namorada do meu amigo entrou no celular dele pra ver as conversas do WhatsApp dele. O que já tá errado, tá ligado? Já tá errado. Ela entrou pra ver. Não tinha uma conversa com uma mulher, uma coisa não sei o quê. O que ela achou foi uma conversa comigo, que sou muito amigo dele. Ela voltou semanas atrás. Moleque, que é isso? Voltou semanas atrás, encontrou um momento, uma tarde de domingo, sei lá, em que ele virou, eu ia pra casa dele, ele falou, e aí, vai chegar aí e tal, quando que você chega? E aí eu respondi pra ele, ué, a gente não ia sair pra pegar mulher? Não entendi. Obviamente, brincando, tá ligado? Com a Elisa, mas ela olhou essa mensagem, desde então, moleque, eu nem posso mais ver meu amigo, então. Só que esse é o moleque que tava dando em cima da mulher com leucemia, né? Então, como é que eu sou o vilão da história, tá ligado? Gostaria de chamar pro episódio de hoje,
do Talk Show no Canal 4, uma pessoa muito especial que entrou na minha vida recentemente, porque eu fico trabalhando na feira e aí acabei conhecendo quem? Os produtores da feira. Esse produtor é muito especial, ele tá com a própria proposta, né? Uma proposta um pouco mais assim avançada de um café cultural e para conversar com a gente melhor, para poder explicar, para não deixar eu aqui ficar falando merda sobre uma coisa que eu não entendo nada, que é o café. Eu chamei da Vanguarda Cafés Bonato. Tudo certo, mestre? Pô, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui pro programa. Obrigado, é uma honra estar aqui do seu lado. A gente tá fazendo essa produção assim independente, então eu só peço que você fale um pouquinho mais alto do que você fala normalmente pro microfone pegar, mas o microfone é bom, o microfone pega. Vamos lá. Traz pra mim um pouco, tipo assim, café, um momento aí. Café que significa um monte de coisa, né, pra um monte de gente. Eu vou falar primeiro do que eu pensei antes, que é tipo assim, eu adoro como você sentir um cheiro gostoso de uma parada natural pode melhorar o seu dia mesmo. É tipo assim, que as pessoas falam, eu tenho um cachorro, a minha qualidade de vida melhora porque tem um cachorro, tá ligado? Tipo, eu acho que você sentir cheiro de café, os gaúchos que tem o mate deles, assim. Pô, mano, só se você for muito insensível que você não repara como que isso melhora, tá ligado? A tua vida, assim. Tem propriedade terapêutica só o aroma mesmo. Só o aroma. Você não precisa nem beber pra você ter alguma coisa positiva da bebida. Aí eu falei pra você disso, você falou pra mim, pô, mano, eu tenho cheiro de café. É porque eu basicamente, por trabalhar com café e eu ter essa coisa toda do aroma, do sabor, ter que trabalhar com prova em si, entender se o café ele tá bem torrado, não tá, quais são os problemas deles, defeitos e as qualidades, acaba que a gente não usa. E tipo, se você numa mesa de prova, por exemplo, passar perfume, você nem entra. Porque você vai afetar todo mundo que está ali ao seu redor, porque o cheiro do perfume vai sobressair ao cheiro do café. Como assim? Desculpa, vamos lá, alguns conceitos, pô. Uma mesa de prova. Mesa de prova. Pois é, tem formas de você provar o café em larga escala, né? Botar vários cafés lado a lado e sair provando um do lado do outro para você ir dizendo, esse aqui é de tal forma, esse aqui é de outro jeito. Mas isso acontece onde? Ih, cara, acontece todo dia. Numa cafeteria. Pode acontecer numa cafeteria, dentro de uma torrefação, leilão de café. As pessoas provam antes. Mas, por exemplo, se você tiver de perfume, tu não pode ir. Tu não entra, porque você vai atrapalhar todos que vão provar. Porque o cheiro do perfume vai sobressair o cheiro da bebida. Porque o nariz e a boca são interligados. Óbvio. Tipo assim, você tá com o nariz entupido, você não sente o gosto direito das coisas. Sim. Embora sejam, obviamente, coisas diferentes, eu penso bastante nisso. Porque eu li uma vez, ouvi num podcast, ou li que o olfato, e eu acho que por essa correlação, o paladar também, é o que mais ativa a tua memória. Dos sentidos, é o que mais tem a potência de te transportar rapidamente para alguma memória profunda. O Nelson Rodrigues ele tem uma peça, que é o Viúva Porém Honesta. Você acabou de me lembrar disso. Viúva quê? Viúva Porém Honesta. Viúva Porém Honesta. Aí é uma peça da mulher que traiu o marido, quando ele morre, ela começa a não trair mais ele, ela não fica com mais ninguém. E aí o pai chama para conversa para ajudar ela a tratar isso o diabo, o prefeito e um otorrinolaringologista. Mentira. O otorrino porque se você trabalha com cheiro, com ouvido e com a boca, né, isso tem tudo a ver com amor. Essa é a justificativa. O diabo? O diabo. Pô, moleque, eu gosto de Nelson Rodrigues. Eu li um livro que eram várias crônicas dele, aquele A Vida Como Ela É. Ele fazia toda semana no jornal uma crônica de adultério. Você não precisava ser de adultério, mas todas são. E você lê o bagulho e você já vê que sabe como é que vai acabar, e mesmo assim é muito bom. E todas elas podiam ser algum filme. Sim. Tem alguns, inclusive. A Dama da Lotação é um. É a mulher que vai no ônibus pra transar com os caras do ônibus. Mais ou menos. Pô, moleque, é bom demais, porque você fica tipo assim, se o cara quer muito. É tipo assim, umas coisas tipo assim, se o cara. Tem um que a mulher trabalha no shopping, aí o cara bate na mulher. Aí ela chega no shopping falando assim, pô, meu marido bateu em mim. Aí todos os amigos ficam com tesão no cara, tá ligado? E aí fica tipo assim, ele termina com a mulher, e aí a amiga dela, ele quer ficar com a amiga dela, e aí ela fica com ele meio que esperando que ele seja um cara violento, tá ligado? Um cara bizarro. E ele não faz nada com ela, ele não encosta a mão nela. E aí ela começa a atrair ele pra caralho, assim, pra ver se ele tem um surto, pra ver se ele faz alguma coisa. E no final, que ele fica violento, dá um soco nela, uma coisa assim, aí o relacionamento dele dá certo. Tipo assim. É sobre isso, né? O que eu tô falando? Vamos lá. Vamos lá. Tu é designer, mas você é formado em história. É tipo isso. E aí? Cara, então, eu sou formado em história,
por necessidade de ganhar dinheiro em algum momento da vida, tive que arrumar um emprego, né? Mas você não seria professor nunca? Cara, eu até tive alguns problemas burocráticos aí na UFRJ que não saiu meu diploma direito, entendeu? Apesar de eu ter me formado. É FRJ? Se quiserem consertar aí. Não, pelo amor de Deus, cara. É ridículo. Sempre rola um problema aí de, ficou uma matéria, sendo que tinha tudo finalizado, só que um professor foi pra Alemanha e não lançou. Não lançou, o cara simplesmente sumiu. Qual o nome daquele cara mais velho de todos já do IFIX? Zé Murilo de Carvalho. É um professor de filosofia. Já não sei. Não sabe? Não sei. Eu tive até aula de filosofia, mas não lembro, cara. Tem o Viveiros de Castro lá, né? O Viveiros tá no museu, né? Tá no museu. Mas é um cara... Mas eu já fui aqui ver uma aula dele, na verdade. É um cara incrível. Eu gosto. Mas enfim, tu pode se considerar então parte dessa fauna e flora cultural do IFIX. Sim. Frequentou muito. Pré-pandemia. Rio de Janeiro. Pré-pandemia eu tava... Inclusive a gente tá no prédio, eu me lembro na época que eu tava no IFIX aqui tinha alguma sala que teoricamente era do Eduardo Cunha. Na época rolavam uns protestos assim, fervorosos, assim, né? Nesse prédio que estamos. Esse problema é que esse prédio tem 900 salas, né, velho? Mas em alguma delas ficava o Eduardo Cunha. Não sei se ficava, mas era dele, ou alguma coisa. Mas eles vinham pra porta da sala? A gente vinha fazer protesto aqui na porta do prédio, exatamente, na rua. Mas aí era uma galera parada, né? Fica pra vocês aí a informação achar aonde que é o estúdio, porra, do Canal 4, tá ligado? Se vocês acharem, vocês não podem vir pra cá. Você não tem filhos, né? Não. Mas tu é casado. Sou casado. E eu acho que você fazer café tem a ver com você ser casado. Por quê? Não sei como explicar, tá ligado? Mas, tipo assim, obviamente, café é um bagulho, tipo assim, que leva a... É um ritual. É uma coisa meio, tipo assim, ritual, a união, uma coisa de, tipo assim, aquilo que se repete dia após dia e estrutura alguma coisa. Tem a ver com estrutura, café, pra mim. Pessoalmente, vou falar, então. Eu não gostava de café. Quando eu era mais novo, eu sou aquela pessoa que dá, tipo... Café me dá, tipo, tremelique e pileque. Eu sou muito sensível. E aí, quando às vezes eu ia comer com meus pais, eles, tipo assim, vai querer um café, eu tomo um café, eu ficava fudido, tá ligado? Aí eu decidi pra mim mesmo, café não é minha praia, tá ligado? E aí, acho que eu fui morar sozinho, já tenho uns 3 anos, e comecei a gostar de manhã cedo daquele meu café da manhã, que é, tipo, ritualístico, pro meu dia começar bem. E eu comecei a fazer o café, e aí percebi que eu não dava mais aqueles problemas pra mim. Eu também... Eu tenho uma resistência, não fico com azia, nem com desconforto, assim. Sei lá, acho que meu corpo mudou, tá ligado? Mas eu ouvi na Rádio Mac uma entrevista do escritor argentino Júlio Cortázar, em que perguntavam pra ele na França: pô, irmão, descreve a Argentina pra gente. Aí ele fazia um bagulho super poético, ele falava: como que eu posso descrever uma coisa que pra mim é tudo? Pra mim representa, tipo assim, tudo que os meus sentidos já perceberam e tal, não sei o que. E aí ele fala da mãe dele chegando com a saca de café imensa, tá ligado? E batendo com a saca de café em cima da mesa, pá! E aí ficava aquele cheiro de café na casa inteira. E aí não sei o que, então eu fico, tipo assim, associo numa parada, tudo que é cheiroso e gostosinho e quentinho e ritualístico, pra mim, tá aqui em cima, tá ligado? E tem a ver com casamento. Tem a ver com casamento, que é a mãe dele, né? No caso. Olha aí, mano. Mas não é sobre isso, eu não quero te expor aqui, tá ligado? Eu tô querendo entender sobre o seu trabalho, pô. Então, pra mim, vamos lá. A vanguarda, pra mim, tem uma proposta estética junto com a proposta do sabor e do cheiro. É uma coisa refinada, mas ao mesmo tempo... como é o nome pra isso? Tipo assim, tem uma coisa de popular, de tipo assim, de ser bonito de olhar, de ser gostoso, de ser, tipo assim, acessível, tá ligado? Não é um café chique, pra quem entende muito de café. É um café bom, pra você, tá ligado? Você entende muito de café, você vai gostar, mas que seja uma coisa assim, que atrai público, tá ligado? Eu acho que tipo, você tem esse bagulho de designer, de ser uma coisa, tipo assim, isso aqui tá sendo feito pra chamar atenção, e chama. Então... Eu acho que, já aproveitando o gancho do Cortázar, o nome Vanguarda ele partiu de uma referência da literatura argentina também, que foi o Piglia, que é o principal escritor argentino depois do Borges, assim, junto na pilha do Cortázar. E o nome Vanguarda ele vem um pouco disso, assim, a ideia de um sentimento da juventude mesmo, aquela coisa de você estar sempre procurando algo novo, que tem algo de ingênuo nisso, nessa procura, né? De a gente sempre estar tendo que fazer algo novo. E aí vem da frase do Borges também, que é o antigo que foi novo é tão novo quanto mais novo novo. Caralho, peraí, mano. O antigo que foi novo é tão novo quanto mais novo novo. Ou seja, tudo igual. Exato. Então, o novo já foi novo e agora é antigo e as pessoas que estão tentando fazer... O Joaquim tá pensando até agora, moleque. Essa frase que
E é uma frase que o Caetano se reapropriou depois. O Luiz Gonzaga inventou o forró, mano. E continua sendo tão novo quanto... Surreal. Surreal mesmo. O Caetano Veloso pegou isso? O Caetano Veloso pegou essa frase do Borges e reapropriou para o movimento tropicalista, que é um movimento de vanguarda. Então tem um pouco essa pegada, sabe? De você ter esse sentimento que também é um pouco falso, porque o novo não é novo. Tá, então algumas perguntas. Você faz uma série, o nome do café tá escrito Arrebol, e aí tem um texto aqui atrás. Isso. Eu quero entender como é que uma coisa se relaciona com a outra, tipo, como você escolhe, o que esse nome Arrebol significa para esse café e o que o texto significa para o nome. Cara, então Arrebol, na verdade, foi uma palavra que eu conheci lendo Pessoa, e eu acho maravilhosa, assim, por si só, e sempre foi uma palavra que eu quis, de certa forma, deixar mais exposta, e eu não sabia muito O que significa Arrebol? Arrebol é um pôr do sol, basicamente. Entre o pôr e o nascer do sol existe um tom meio entre o laranja e o azul ali, mais avermelhado, que representa esse fenômeno, né, de todos os dias, enquanto nasce quando se põe o sol. Então tem um pouco tudo a ver com café, porque é uma coisa cotidiana, e, como eu disse, foi muito pela escolha de gostar da palavra. E o texto, já voltando ao Nelson, né, ele puxa um pouco de quando o Nelson descobriu essa palavra, e ele cita isso no texto, que foi de um poeta de uma família assim desconhecido, mas que a filha dele, tipo, vivia para a poesia do pai. Ele até escreve no texto depois que ela morreu por meia dúzia de sonetos não publicados. Tendo sido assassinada por meia dúzia de sonetos jamais publicados, é isso aí. Então é uma imagem muito doida, assim, mas eu acho interessante. E também tem uma ideia um pouco de primórdio, assim, de princípio, início. E é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse produtor, que é o Yuri, que é lá da Forquilha do Rio, no Caparaó, perto de Minas, divisa com o Espírito Santo. Então tem um pouco essa ligação de o começo de uma relação que tem tudo para ser mais qual longa. que você acha que são as melhores regiões porque eu vou entender que você pesquisou. O café, realmente, todo mundo fala café de São Paulo, café de Minas, café do Espírito Santo. Aqui no Rio de Janeiro fala-se muito do café do Espírito Santo. O que são esses lugares que fazem café bom no Brasil? Por quê? E sei lá. Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Só Minas Gerais sozinho já é o maior produtor de café do mundo. Minas Gerais, sozinho, já é o maior produtor de café do mundo. Pô, justamente você ter estudado história é algo que te ajudou nesse... Ajuda no empenho, né? Com essa relação. Tipo, Mano, é um café intelectual e também acessível. Faz parte da nossa história do nosso país. É mesmo. Hoje eu tava cantando para mim mesmo, olhando a chuva, aquela música do Jorge Ben, que é Zumbi, que ele fala tipo assim, ele fala tipo assim, ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhido por mãos negras, de um lado cana de açúcar, do outro lado um imenso cafezal, e tipo assim, pautando esses momentos do Brasil, e porra, então o café tá entranhado no nosso país. Minas Gerais é a maior produtora de café, sendo que ninguém sabe disso. Todo mundo fala de café de outros lugares, né? Então, lá fora é muito valorizada essa coisa de cafés de outras regiões, por exemplo, da Etiópia, alguns cafés africanos, Colômbia. Então, a Colômbia, na verdade, é um marketing muito forte, né? Que aconteceu muito para eles terem a associação de que o pó mais vendido não é ilícito, né? Entendi. Então, por isso você chega no aeroporto da Colômbia e vai estar lá o melhor café do mundo. Pra é uma parar de pensar em cocaína. Também. Mas é uma propaganda muito bem feita. E existem cafés colombianos maravilhosos, assim como existem cafés colombianos horríveis. E a mesma coisa se dá no Brasil. Só que o Brasil é um continente, né, por si só. A gente tem 32 regiões produtoras de café, se não me engano. Então é muita região produtora, é muito café diferente, é muito produtor. Tem produções minúsculas, tem produções gigantescas. E só o Brasil, se não me engano, ano passado, que foi um ano de baixa produção, teve produção de mais de sacas de café. Mas eu também não vou saber o que isso quer dizer, porque eu não sei, por exemplo, quanto que a Colômbia produz. Acho que é por uns... E a gente faz logo por aí. Um país muito grande, né? Não, e o segundo lugar não é nem a Colômbia, é o Vietnã. O Vietnã é o uma segundo? O Brasil é o primeiro, o Vietnã é o segundo? Moleque, se a gente soubesse a lista de todos, seria muito foda. A gente, quando der a pausa de um bloco e outro, a gente faz. Mas é isso aí. Moleque, tá aí a coisa que une o Brasil e o Vietnã que ninguém sabia, cara. Pois é. Mas a produção do Vietnã é muito focada em robusta, que é uma outra espécie, né? Canéfora, que é outra família. A gente não produz robusto? A gente produz também. A gente tem uma produção de robusta muito grande, principalmente crescendo lá
na parte amazônica, se a gente chama de robustas amazônicos, lá para Rondônia, assim, tá crescendo bastante isso. Tem galera no Rio de Janeiro que trabalha com robusta amazônica, inclusive, que é o galera da Foz. A Foz? É, fazia junto, então. Os caras gente boa. Deve ter alguma coisa a ver com a grande umidade, né, da floresta e tal, porque o Vietnã eu acho que é bem úmido. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Sobre robusta, sobre canéfora eu não conheço nada, assim, eu conheço muito pouco. Mas é engraçado, o café é tão produzido, mas ele não é como a soja, ele é um produto que só tem uma função, que é beber, né? Não, tem outras funções, mas... Você pode usar para diversos... Sim, a soja também, inclusive, faz um monte de coisa. Café menos, né? Mas dá pra fazer algumas coisas com café, as pessoas fazem. O café, ele, na verdade, é isso, né? Tem uma história grande até ele começar a virar uma semente. A gente perceber que a gente pode torrar a semente e tirar a bebida desse jeito que a gente faz, né? Isso demorou muito. E chegar nesse ponto que, tipo, hoje em dia trabalhar com pequenas torrefações, que é o caso do Vanguard, né? Uma pequena empresa que seleciona grãos de café especial e aí torra sob demanda, ou seja, sempre uma torra fresca, com um café tipo, torrado sob medida. Isso aí é papo de 30 anos para cá, 20 anos para cá, no Brasil, assim. E no mundo, no geral, é algo muito recente. A qualidade, né? Uma coisa uma iniciativa mais própria, né? Tipo, empreendedorismo. É isso, mas também é sobre... Tem aquela coisa, né? Quando a gente cresce muito, a gente perde um pouco o parâmetro. Você manter qualidade fica difícil também, né? Sim, e a gente ficou muito tempo com essa coisa de abertura de portas, então tipo, chegar a grandes empresas e tudo, e não sei o quê. Tipo, a qualidade do café também diz muito sobre isso. Nos anos 50, 60, 70, você ia num mercadinho, numa vendinha, e você pegava o café em grão e o cara moía pra você na hora. Entendi. Porque não tinha essa coisa de supermercado, hipermercado. Não tinha o café pilão. Não, podia até ter, não sei nem quanto tempo tem um pilão, mas assim, a questão era que o pilão não tinha as impurezas que ele tem hoje. Isso foi uma coisa que, com uma alta do café, começaram a colocar outras coisas porque o preço, você tinha congelamento de preço, você tinha congelamento de preço por medida estatal. Nos anos 80, então os anos 80 e a nossa década perdida econômica fudeu com o café no Brasil. Não necessariamente, já estou uma série que eu nem sei. Não, tá, assim, a qualidade hoje em dia, ela é muito maior do que... Nunca se bebeu café tão bom como se bebe hoje em dia, pode ter certeza. Porque o avanço... Não, exatamente. Eu não sou eu. É um público muito seleto. Não sou eu, meu. Nunca se bebeu um café tão ruim quando eu tô bebendo hoje em dia. Não, também. Agora tu vai mudar minha vida. Mas, porra, honestamente, moleque, tá uma pica esse bagulho. As duas coisas são verdade. Cara, tu já viu, quando eu fazer uma homenagem aqui ao... Eu corto isso, mas eu às vezes assisto aquele podcast do Brochada Sinistro. Né? Pô, genial. E aí o Ronaldinho fica tipo assim, faz o L, filha da puta. Ele fala, o café tá caro, o azeite tá caro, o arroz tá caro. É muito engraçado, velho. Mas a minha vida, infelizmente, tá passando por isso. Você tem uma coisa meio Magal, sabia? Magal? Magal. Muito triste, eu vi isso. Muito triste. Uma vez eu... Tipo assim, tu sabe que eu tô, né... Não, para com esse bagulho de Magal. Pra mim é a pior relação que dá pra fazer com a pessoa e falar, pô, tu parece o Magal, tá ligado? Ninguém quer parecer o Magal, pô. O Ronaldinho fala que ele vai com ele pros bagulhos e o Magal não... Que é difícil fazer ele pegar de mulher, tá ligado? Porque ele fica com vergonha. Enfim, tu viu que eu tô, né, tem uma pessoa que tá comigo, eu fui lá pra feira com ela e tal. Aí ela... Esse pau vou ter que cortar isso. Aí ela... Não sei porquê, né? O Magal seguiu ela no Instagram, pô. E aí ela postou um bagulho de Sex and the City no Instagram e o Magal mandou pra ela assim, você é qual delas? Eu sou a Samantha. O Magal mandou pra ela falando que ele é a Samantha do Sex and the City, mano. Porra, o Magal. Mas o pior é que eu sou fã deles. Não tem como, né, cara? Tá, enfim, voltando ao café. E aprendendo sobre as coisas. Como você então pegou e colocou, se arrebol é uma palavra que você ouviu do Fernando Pessoa, esse texto, qual é a relação? Cara, vem muito do... Foi você que escreveu o texto? Sim, sim. Ah, tá. Entendi. Não, então hoje eu tentei muito essa coisa de carreira literária, né? É complicado. Eu tentei ganhar dinheiro com história e... Tu tem um livro lançado? Eu teve uma época, também na pandemia... É? Peraí, porque aí já dá pauta pro próximo bagulho. Cortou? Tá bom. Você tava indo pra competição do café e sofreu um acidente de carro. Que te fez não conseguir chegar na competição do café. Não, eu cheguei. Chegou? Cheguei. Mas participou? Participei, pô, sem óculos, porque o meu óculos quebrou no caminho, então não tá chegando nada.
e sem espírito. Então, também. por favor, pro nosso público de casa, conte como é que foi esse acidente de carro que você sofreu indo pra BH. Você guarda umas coisas, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente conversou. Mas Porque a memória é boa, é uma maldição. Vai. Sei como é. É você e Shakespeare, né? Os dois que têm uma grande memória aí na história da humanidade. Mas ele tem grande memória? É uma isso? hipótese. Teria que fazer sentido, né? Porque Como é que isso, as ele fez peças tudo? dele, né? Teoricamente eram outras peças que ele assistiu em algum momento e ele refez, depois reescreveu. Ele escreveu melhor, né? É, exatamente. Aí é Memória conta nisso, né? Mas... Shakespeare é tipo o Peaky Blinders, se você parar pra pensar. Tipo assim, a gente associa ele com todo o resto, mas ele é Peaky Blinders, ele é um cara no meio da Inglaterra, falando tipo assim, vambora, vai pra lá, volta pra cá, cara, é ali, aqui tem que ficar. Enfim. Mas, cara, a gente tava em Conselheiro Lafayette, assim, chegando em BH, e aí um senhorzinho entrou com um carro, saindo de uma fazenda aleatória, entrou com um carro no meio da estrada, sendo que não tinha acostamento. Ele entrou com o carro e ficou do carro de lado, assim, ele não entrou na estrada e foi dirigindo normal, ele ficou manobrando no meio da estrada 100 km por hora, todo mundo, né? Uhum. E fomos os infelizes, eu e um amigo meu, que passamos bem na hora, a gente desviou, o cara botou o carro pra trás, a gente porrou, carro alto, né, Jeep Renegade, não andei no Jeep Renegade. Que isso, cara? Antipropaganda. Reto, colisão frontal. Colisão frontal, assim, bem do meu lado, tava na carona, e aí o carro virou, tava numa descida, 100 km por hora, o carro virou, capotou, e aí a gente deu uma voltinha, assim, né, deu uma rodada. Aí a vida ficou em câmera lenta por uns momentos, entendeu? E aí quando a gente acha que acaba, né, quando você capota é meio doido. Eu conversei depois, eu conheci outras pessoas que já capotaram de carro, isso aí, né, semelhante atrai semelhante, acontece algo na sua vida que é muito louco, e você descobre que essa coisa louca acontece na vida dos outros. Tem o Gabriel Ninguém Franco, é especial, né? o moleque chamado Gabriel Franco, que era músico. Isso aí, os caras aí, por favor, não parem, eu tô bolado com essa história. Não, mas aí o... Não se machucou? Cara, então tem um arranhão aqui no cotovelo, que é tipo a única cicatriz que eu tenho, porque na hora meu óculos voou e eu botei pra proteger os olhos. E cortou muito profundo, tanto que até hoje tá bem visível, assim. Mas foi a única coisa. Mas tu deu um ponto? Não, nada. Só tu foi pro café? Cara, a gente depois foi direto pra Mas competição, chegamos lá. E aí? Cara, então, na hora que a gente bateu, teve muita sorte no azar, entendeu? Uhum. A gente bateu e a polícia tava passando do outro lado da rua, então chegou socorro em, tipo, 5 minutos. E aí chegou a mulher lá, esterilizou todos os ferimentos. Tipo, eu tava com a perna toda sangrando, tava cuspindo caco de vidro, assim, sabe? Cuspindo caco de vidro do carro. Cara, que loucura. Tem foto Você desse entrou na dia? tua boca. Não entra, cara. É porque, tipo, hoje em dia o carro tem uma super tecnologia, né? Você capota no luxo, é uma coisa meio louca. Então, tipo, o carro, o vidro quebra, mas ele não estilhaça, né? É uma coisa bem específica. O carro é feito. Vou te contar o que é. Antigamente, há 100 anos atrás, os carros não tinham nem cinto de segurança e eles eram todos feitos de ferro e eram quadrados, assim. Quando esse carro batia, o carro ficava igual. Você o carro nem amassava, é você que se quebrava todo. Aí eles inventaram um carro agora que o carro todo quebra de 1000 formas diferentes para absorver o impacto. Não, e foi isso, a gente saiu praticamente liso. Só perdi realmente o telefone e os óculos. E a alma, né? Um pouco, porque realmente dá aquela baixada de moral. A galera fala, tu vai sair e fala, porra, nasci de novo. Cara, isso não existe. Você meio que sai, tipo, caralho, né? Você meio que sai, tipo, porra, sou um bosta, podia ter morrido. É um pouco assim. Mas passa também. Dá um traumazinho de andar de carro. E você tem que usar essa energia de ter nascido de novo pra você fazer as coisas, pô. Total. Fazer as coisas. Quando você, tipo assim, eu acho que a percepção da própria mortalidade iminente é um combustível muito forte, mano. Tipo assim, pra produção, pra... Tudo bem, a gente não tá aqui pra ficar, né? Como eu falei antes, comendo milkshake do Bob's, se masturbando, inventando desculpa pra não fazer as coisas. Tipo assim, a grande criatividade das pessoas, na real, é inventar desculpa, mano, pra não fazer as coisas. Tá? Tem 1000 motivos pra você não fazer a vanguarda da festa. Tá? Se você quiser, tem 1 milhão de motivos, mas aí tu vai lá e faz, mano. É isso. Vamos lá, meu querido, você lançou um livro, né? Fala um pouco sobre isso. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Por quê? É que assim, tava na pandemia também. Tem um livro que é o Detetive Selvagem do Roberto Bolaño. Tem 2 Bolaño, né? Tem o Chaves e tem o Bolaño do Chile. Bolaño é o Chaves? Não, tem um outro Bolaño, que é o... Não, mas os dois são Roberto Bolaño. o ator que faz o Chaves é Roberto Bolaño? Sim. Tá, mas Aí eu tem o conheço México. mais o do CEP 20.000, né? Os caras literários, pô, Roberto Bolaño, é um nome famoso. Exatamente, é do Chile. Qual é o nome daquele Prelúdio, Requiem, Já não sei. Santiago...
Ai, moleque, tem algum bagulho que... Eu vou lembrar o nome até o final do livro do Roberto Bonan que fica na minha cabeça. Ele tem um livro chamado Os Detetives Selvagens, que pegam 2 caras e eles estão montando um movimento literário. Quer dizer, eles não estão montando um movimento literário, tem a parte de toda uma pesquisa sobre uma poeta que está perdida, um bagulho muito louco de aventura. E no meio disso tem um movimento literário deles, que é o real visceralismo. E eu e um amigo meu meio inflamados, assim, né, com essa coisa que fez história comigo, a gente era meio inflamado com essa coisa de escrita, de botar as pessoas para escrever, de trazer tipo movimento e tal, vida. A gente fez um movimento que era como se fosse a continuação do real visceralismo, que foi o literalismo. Aí a gente chegou a publicar um lugarzinho, assim, tipo, dentro da internet, um site, fez um site todo montado e fez como se fosse um movimento literário. E começamos a, tipo, chamar gente e inflamar pessoas para, tipo, escrever em prol da coisa, entendeu? A gente lançou manifesto, essas paradas. E no meio disso a gente fez alguns livros. Inclusive um que era depois a coletânea de todos os textos publicados por literalistas, que se chamava Volume 1, mesmo a gente sabendo que o movimento já tinha acabado, nunca teria um segundo, assim. Entendi. Mas aí no meio disso eu lancei o meu também, que foi o Como Pintar um Quadro. Como pintar um quadro. Que foi uma parada maneira, assim, porque eu vi que você vê o potencial da internet, né? Tipo, o negócio teve mais de 5 mil acessos em uma semana. Qual editora faz isso hoje em dia, né? No Brasil? Pô. É loucura. Só se for uma pessoa ou é youtuber ou é uma coisa assim, que já tá montada. Assim. Pois é, foi uma coisa meio doida. Ou foi bot, ou foram pessoas de verdade, não sei. Mas eu recebi muitos feedbacks, tá então eu acredito que foi sincero, assim. Bot é foda. Tá, já é, então, muitas coisas. Já falamos do acidente de carro, já falamos do teu livro. É como pintar um quadro por quê? Porque tu ensina a pintar um quadro? Então, pode ver lá. Quer que eu te mande o livro? É em PDF ou tem o livro? Tem o PDF só. Ah, manda pra mim, por favor. Tem um índice interativo lá, pode clicar aí rápido. Recentemente eu tava vendo um bagulho de aula de criatividade, o cara falava que, tipo assim, você pode estar sentindo muito, sim, mas tem um bagulho clássico do Oscar Wilde que é: todo poema ruim foi motivado por um sentimento genuíno, tá ligado? Aí, tipo assim, tu pode estar sentindo muito. Ah, eu tô sentindo tanta dor de paixão e tal, vou pintar um quadro. Mas o teu quadro não vai ser avaliado ou interpretado de acordo com os teus sentimentos, com a veracidade. Ele vai ser interpretado, mano, em relação aos outros quadros. Não tem o que fazer. Tipo assim, teu café também, tá ligado? Ele vai ser provado e comparado com outros cafés, mano. A vida é assim. Então, tipo assim, utilize a linguagem certa, tá ligado? Pra poder tratar do bagulho. Não, e tudo é linguagem. Enfim, a gente pode resumir toda a discussão, tudo na vida sobre isso. Tu acha que café é linguagem? Eu acho. É linguagem, tipo, até questão de torre em si, né? Eu vejo torre como uma linguagem. É a minha forma de interpretar que eu acho que essa bebida é melhor. Uhum. Mas tem 1 milhão de pessoas que vão pegar essa mesma matéria-prima e vão torrar diferente. Então aproveita e fala da torta. O que você faz? Você recebeu a saca de café, 60 quilos. É tipo uma pessoa, né? Uma mulher, 60 quilos. Aí você vai fazer o que com isso? Cara, você pega o café, você seleciona. Então, você tem que torrar ele, né? Você tem torradores industrializados, tem tudo bonitinho. Você chega lá, seleciona, tem torradores de tamanho diferente. Tem de 1,2 kg, que é o mínimo de produção. Eu torro hoje em dia num de 5 kg. Tem de 10, tem de 15, tem de 30, enfim. E tem os torradores, óbvio, né, de indústria mesmo, que é outra coisa, funciona de outra forma. Mas quando a gente fala do mercado especial, acho que até 30, mais ou menos, é comum de se encontrar. E aí eu torro hoje em dia num torrador de 5, seleciono essa porção, eu sempre torro com carga cheia, pego 5 kg de café cru, jogo lá e taca fogo, né, literalmente. Você vai vendo o negócio acontecer, ocorre o mylar, aquela troca da, tipo, a caramelização do café, ele muda de cor, você pega um grão verde mesmo, lá limpo, bonitinho, e ele começa a ganhar uma corzinha, um cheiro, um aroma. Parece pão assando, né, quando você tá lá. Fica a casa inteira com aquele cheiro. Fica, né? No caso, não a casa, porque eu não torro em casa, né? Mas o ambiente tem, enfim. Você torra até queimar. Não, aí você torra até o ponto certo. Aí como é que você descobre o ponto certo? Aí depende do café, depende do torrador que você está utilizando, do qual o seu objetivo, depende da tua sensibilidade, seu público. né? Exatamente, depende de tudo isso. Não tem um jeito certo nem um jeito errado, é o que eu falo. Aí isso que é o cheiro do gosto do amargo que vai. Então, mas é isso mesmo. Ele amarga porque a pessoa, tipo, café tem amargor, naturalmente, mas ele tem amargor, ele tem doçura, ele tem acidez. Mas ele tem tudo, ele é complexo. A acidez, pra mim, como leigo, é o que mais representa hoje em dia um café chique. Assim. Quando você sente no café que você está tomando aquele pontinho mais ácido e tal, na maioria das vezes é um café que foi feito na proporção certa. Um café mais, sei lá, mais caro. A acidez é muito bem vista no cenário. Assim. Muito bem vista no cenário. Tá certo. Realmente um café com acidez mais elevada, ele pode ser muito bem pontuado.
Mas é isso, o café ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter doçura, ele tem que ter acidez, não adianta ele ser muito ácido, fermentado demais, super acético, não. Tem todo um ponto certo ali da coisa. E a torra é o momento que a gente chega no que a gente quer dessa matéria-prima. Eu não posso fazer nada além de estragar o que o produtor fez. Porque ou eu no mínimo vou entregar um bom produto, que vai ser a partir do que o produtor já fez, então o produtor é a parte principal da cadeia, ou eu vou piorar o produto que ele me entregou. Posso queimar, posso deixar cru também, posso deixar ele, quando ele ficar cru também fica tão intragável quanto queimado, talvez até pior. Deve ser pior cru. É desagradável. Porque café queimado a gente tá acostumado. Exato. Mas o café cru também é extremamente desagradável, assim, fica um gosto Olha meio de que palha. loucura, Assim. ou seja, o bagulho é japonês. Você, na verdade, você tem que respeitar ao máximo o produtor. Sim, você seria muito bom na tua provisão se você tiver conseguido extrair as propriedades que já estão lá. É sobre você entender o que tem ali e o que você quer chegar também. Porque eu posso tirar esse café aqui sem queimar, nem sem deixar cru, mas um pouco diferente do que a forma que eu entrego. Mas aí você cria a sua curva de torre, né, que a gente chama, o seu perfil, e você faz a partir disso. A venda do café, que é feita ou o café inteiro torrado ou o café moído. As pessoas que são fãs... Agora eu estou te perguntando sobre o seu público. As pessoas que são fãs de café, e que tem muito. Quem que não conhece um fã de café? Eles gostam de moer o café deles? Cara, a maioria, 90% do café que eu vendo é em grão. Eles gostam. É uma questão da pessoa, assim. Aí eles até pesam, tá ligado? Sabem a quantidade de água que eles vão colocar para a quantidade de gramas de café. Isso. Aí o ritual ele ganha um outro caráter, assim, né? Tipo, mas na prática, conserva mais o café ou transforma o sabor em uma coisa melhor, eu ter acabado de moer, tá ligado? Ele tá guardado sem estar moído e eu moer logo antes de fazer, de alguma forma isso é benéfico? Sim. A melhor forma de você preservar o café é em grão. Então você deixa ele em grão dentro da própria embalagem. Geralmente essas embalagens elas são feitas para respeitar isso do grão. Você veda ela direitinho, a parte metálica por dentro, deixa longe de umidade, local seco e ali dentro em grão. Cara, vai preservar o café por uns 2, 3 meses tranquilamente. Café em pó estraga então? Não estraga, ele oxida mais rápido. Porque o café, ele, na verdade, a partir do momento que ele é torrado, ele começa um processo de oxidação. Só que quando ele está torrado e muito fresco, ele nem está no auge dele. Ele vai chegar um momento em que ele vai melhorar, mas a partir do momento que ele chega no auge, depois ele começa a dar uma oxidada com o tempo, ele vai perdendo um pouco as características. Mas você pode ir tomando café devagar, assim, 1 mês, 2 meses. Tem gente que congela, aí você bota lá todos os cuidados do mundo, congela bonitinho e aí ele vai preservar por mais tempo. Enfim, mas idealmente em grão ele vai durar uns 2, 3 meses, você deixando ele aí dentro dessa embalagem sem perder muita coisa. Tá bom, mas mesmo se passar disso também eu posso tomar um café? Pode, claro, não vai fazer mal. Ele só vai no máximo ter menos características. E vamos lá então, as grandes questões, já estamos nos encaminhando para o final do episódio, tá ligado? O café faz bem ou não faz? Depende do café. Depende do café. Depende do café. Se eu estiver tomando um café bom, bem torrado, que não seja alimento carbonizado, cheio de impureza, cara, ele vai te fazer bem. Mas também depende da quantidade, né? Tudo em excesso. O café veio da Etiópia? Veio da Etiópia. Veio da Etiópia. Quem foi que tirou ele da Etiópia? Eu não sei. Eu também não sei. E a gente não viu! Procura aí no teu celular, posso pedir? Procura no teu celular os países que... Os maiores produtores, os 5 maiores produtores de café do mundo. E também já vai pensando aí, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer com várias pessoas, igual eu fiz pro Yuri. E que horas são? Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Etiópia, Honduras, Índia, Uganda... Peraí. Colômbia, Indonésia... Só quero 5. Indonésia... Não, top 5 aqui não sei como. Deixa eu ver aqui só. Quê? Tá, tudo bem. Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Honduras, Uganda e Honduras, vou botar junto. Não, peraí. Deixa eu ver bonitinho. Honduras falam que é o país mais perigoso do mundo. Né? Que é a maior quantidade de assassinato por pessoa do mundo. Assim. Fica registrado isso aí, que provavelmente é mentira. Eu ainda falei errado aí o número de saca de café produzido no Brasil ano passado, na força. Só tirar essa porra. O que você falou que era a quantidade. É quantas? Cara, aqui tá dizendo 60... Ah, não, esse é 2023. É que a gente teve quebra de safra. Mas foda-se, não vou confiar em nenhum gráfico aqui não, porque é tudo inteligência artificial, gente. Tudo bem, a gente tá aprendendo também, pô. Aí, ó. Brasil, Minas Gerais, Vietnã, Colômbia. Alucinante. Tipo, tá vendo? Ou seja, Minas Gerais já é a segunda. Espírito Santo, Indonésia. O Espírito Santo produz mais que a Indonésia.
É loucura, cara. O Brasil é foda. Eu sou grande jogador de GeoGuessr. E aí eu conheço esses países por jogar. Conheço a Indonésia porque eu tenho que saber onde é que é. Na Indonésia eles falam espanhol, né? É esquisito isso. Não espera isso. Eles falam Manila. Enfim. Cultura, né? Se você fosse fazer uma viagem sem acidente de carro, uma viagem para algum lugar no Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, mas tu não precisa ir para um lugar que faz café, mas é no Brasil essa viagem, e você fosse levar 5 pessoas, vivas ou mortas, para que lugar você vai e quem são as 5 pessoas que você vai levar? Cara, eu não, hoje em dia toda viagem acaba sempre tendo café de alguma forma, né? Não tem como, a gente vive muito o que a gente faz. Então eu iria com certeza pra Chapada Diamantina, que tem uma produção de café. É a Chapada Diamantina, eu nunca fui. É, a cachoeira lá, eu preciso ir pra Chapada Diamantina. Eu preciso ir pra Chapada Diamantina. Eu vou pra lá. E as produções de café lá são tipo assim, animais. Os cafés lá são incríveis. Então, eu tenho muita vontade de ir por isso. Já é, mas tu vai levar um bonde contigo. Vou levar o bonde. Vou levar o André pelo mundo. Vai me chamar? Vou te chamar. Que isso? Tu sabe que tu pode chamar todo mundo, né? Show de bola. Aí você resolve os outros 4, então. Não, você tem que escolher, essa é a graça. Porra, vamos Alguém lá. que você querer trocar. Beleza. Cara, ia levar o Pedro Serrão da junta. Cara, porra, o cara Cara, maneiro, como que assim, ele cara? conhece. Pode assim, chamar o fica Napoleão, cara. Ah, vou chamar uns caras chatos, mano. Tá bom. Tem que chamar gente mais maneira. Tá né? bom. Pedro Serrão, eu sei que a gente vai se divertir. Se for os 3 ali, já tá maneiro. É o cara da Fuzz? Não, pô, Pedro... O cara do Bar da Junta, não conhece ele não? Ah, Galanzinho, baixinho. Pera, é um cara muito baixinho? Mais ou menos. Não, é um cara com uma barba, um cabelo preto, uma barba Isso. preta, um cara bonito mesmo. Não, exatamente. Tá, então eu sei quem é esse cara. Eu já desenhei. Já desenhou ele? Já desenhei. Então, pô, pra se divertir, assim, só pra ter o bonde da curtição. Tá, moleque, então tem eu, o Pedro Serrão. Aí vamos chamar o Nelson Rodrigues já, né? Nelson Rodrigues. Absurdo! Absurdo. Magalzão Show. Tá bom. Que é a Samantha, moleque. A gente vai perguntar pra ele, aí, moleque. Tu não é a Samantha? Então o Magalzão já vale por 2, né? Tem 2 personalidades ali intrínsecas. Não, quero o quinto. E... Cara, pô... Muito bom isso aí. Pô, só tem homem, que, porra, Tava bonde... pensando nisso. Mas... Bonde dos careca, mano. Mas e o Dayush, cara? E o Dayush é uma parada maneira. Acabou. Acabou já? Foram 5? É. Pô, foi rápido. Caralho, imagina essa viagem, mano. Me deram uma vez um livro da Rio Dayush pra... Não, o Dayush é sinistro, cara. É maneiro. Tá bom. Qual é o teu objetivo? A gente tá terminando aqui já. É tipo assim, se você vai... Se esse café, a Vanguarda Café, é um projeto teu, que você faz, porra, com uma iniciativa independente, isso pode te levar onde ele te levar, mas tem alguma coisa que pra você seria, tipo assim, um objetivo pessoal pra concluir? Pô, vender e viajar o mundo, né? Como assim? Vender o café, tipo assim, todo mundo comprou. Gastando. Aí você ganhou dinheiro. Não, mas cara, o objetivo, na verdade, é tudo uma coisa muito do momento, né? É, tipo, o Vanguarda ele faz sentido agora. Como eu disse, o Vanguarda é um sentimento jovem. Então, é uma empresa, um nome, um conceito, uma estética que eu montei agora com 27 anos de idade. Isso não quer dizer que daqui a 2, 3 anos, caso eu ainda esteja tocando o projeto, ele vai estar da mesma forma. E se esse vai continuar sendo um projeto da forma que eu acredito, né? Porque as coisas mudam. Mudam. E a gente faz muita coisa e a gente nem percebe, né? Tipo, começa a conversar assim, isso, uma hora você arriscou no movimento literário, fez faculdade de tal coisa. E agora é isso. As coisas podem só mudando. Então o objetivo, cara, não tem nada fixo, não. Eu acho que é sempre ser sincero comigo mesmo e se for pra continuar, como continuar, o que fazer, o que não fazer no dia a dia. Mas viver um dia de cada vez mesmo, que é como vale. Se você pudesse mandar uma mensagem pra um cara, que pode ser tipo assim, como você, há 10 anos atrás, aí, com 17 anos, olhando pra vida e pensando assim, aí cara, ele acabou de esbarrar nesse vídeo no YouTube e por acaso, no final, tem uma mensagem sua. O que você acha que é importante de passar pra nova geração? Beber um café bom, né? Beber um café bom? Não se estraguem, né? Exatamente. Tem muito café ruim por aí. Na verdade... Olha pra câmera. Na verdade, eu acho que o principal é... Não sei, façam o que gostam, consumam o que gostam também, né? A gente não precisa... A gente se estraga muito fazendo coisas que a gente não precisa. Eu acho que é um pouco isso. Mas se você se estragar fazendo algo que você gosta, também pode ir.
Realmente. Isso é bom, né? Se for pra se estragar. Se for pra se estragar, faça algo que você faça gosta. direito. Eu acho que Então, hoje eu recebi meu parceiro aqui da Vanguarda Cafés. Vamos todo mundo comprar café. Tem algum arroba que você quer deixar aí? Alguma coisa que você vai vender, fazer no futuro, que pode divulgar? Ou não? Cara, eu tô escrevendo uma novela, quem sabe um dia. Uma novela? Novela não. Só um Uma novela pequeno romance, tipo, um romancinho. Romancista, né? Aí um dia. Ou Murakami. Um dia eu volto só pra te entregar o livro. Tá bom. Então, obrigado por esse papo maravilhoso. Quem estava aí, quem acompanhou, deixa um comentário se você gostou, se estivesse faltando alguma coisa. Eu vou rezar para que a câmera ainda esteja gravando, porque vai tudo acabar batendo. Caralho!